Um abraço, torcedor. Começa aqui de novo na ETV Estrada Real, o programa 10 em Bola. E hoje, começando aqui nossa primeira parte, aí recebendo visita. E hoje eu tenho aqui o corredor de rua, o Valdir Marcos de Almeida, que vai falar aqui na TV Estrada Real. Boa noite, Valdir. Boa noite. Você é o corredor de rua, né? E Ressaquinha aí, duas, né? Foi em primeiro lugar na corrida em Ressaquinha? Sim, foi a primeira corrida do ano, foi para começar o ano bem já e graças a Deus deu certo, viu? E aqui em Barbacena também você teve aí a participação, né? No dia 16 de fevereiro e também você tirou aí em primeiro lugar. Sim, foi positivo. E o que é a emoção de corredor de rua? Uma emoção muito grande, cara. A gente tem que trabalhar, a gente treina bastante e está ali representando a cena nas competições e ter essa emoção de estar chegando na frente, passando essa emoção na cidade toda, é uma alegria muito grande. E você já participou em quais competições a nível assim do estado de Minas Gerais? Já, sim. Qual que foi? Foi a meia maratona de BH, corrida da integração, volta da Pampulha, São Silvestre. Então Valdir, eu agradeço a sua participação aqui no 10 em Bola e sempre que tiver notícia, né, que você vai participar de alguma competição, é um prazer nós aqui divulgarmos. Obrigado, eu agradeço a colaboração de todos, esse espaço dando para a gente aqui na Terra de Barbacena, para estar levando para toda a região de Barbacena esse esporte, né, que vem crescendo aqui na cidade. Sem dúvida. E vai ter aí uma programação, né, através da Liga, através da Secretaria de Desportos de Barbacena, né, um incentivo aí a vocês que são os verdadeiros desportistas. Muito obrigado. Viu? Então tá, um abração, Valdir. E agora eu recebo a visita do Luiz, lá do Calabocas, né? No Marquês de Maricá. Teve novidade ontem, lá no bairro Boa Morte? Teve sim. Boa noite, Beto. Boa noite, desportistas de Barbacena e região. Nós estamos realizando alguns amistosos aí, preparativo para a primeira Copa Cala-Boca. E ontem a gente conseguiu mais uma vitória sensacional. 6-2 na equipe Santa Fé, lá do João Paulo. E por incrível que pareça, né, a gente jogou amistoso nesses domingos atrás aí, contra todas as equipes participantes do campeonato. E por incrível que pareça, a gente venceu todas. Se fosse no campeonato, eu espero que a gente... E o campeonato está engrenado, deve começar depois do Carnaval. Está programado para dia 9 de março, se Deus quiser, a bola rola, já valendo os 3 pontos, né? E esperamos que as vitórias venham também, né? Não só nos amistosos, que venha na hora que valer os 3 pontos, né? Tá bom, Luiz. Então, muito obrigado a essa participação. E agora eu vou falar do campeonato, promoção da Liga de Esportes Barbacena, que teve, né, mais uma sequência ontem. Aconteceu nesse final de semana, né? Olha aí, o Barcelona venceu o Boa Vontade por 11-0, hein? Que goleada, hein? Esse jogo foi às 10 horas lá no campo do Barcelona. E tivemos também o Nacional, perdeu para o Kojak por 3-2. Esse jogo foi lá no campo do Santa Maria. E tivemos também o Saperfuc, perdeu para a equipe do Minas por 4-3. Este jogo foi às 10 horas lá no campo do Minas. E tivemos também, ia ter, né, o Ponte Preta e o Zanã. Este jogo foi aí adiado. E o Inter do Valentim, né, venceu também o Industrial, olha aí, 4-1. Esse jogo foi às 12 horas lá no campo do Valentim Pernas. Então tivemos aqui mais uma partida, o Guanabara empatou com o Internacional 1-1. E esse jogo foi às 10 horas lá na Ponte do Cosmo. E tivemos também o Arsenal, perdeu por Vila Real por 3-2. O jogo foi às 10h30 lá no campo do Santa Efigênia. E tivemos aí também o Azulão, que venceu a equipe do Nacional, lá do Nova Suíça. Esse jogo foi às 10 horas lá na localidade de Pinheiro Grosso. Então tá aí esses resultados da Copa aí, do campeonato, promoção da Liga de Desportes de Barbacena. E eu tenho também a segunda Copa
de futebol, né? Tivemos mais uma rodada. E hoje vamos ter aí, né, na sua telinha, alguns lances, né, desta competição. Na chave A, tivemos o Ipiranga, venceu o Ajax por 1-0. E o Olaria venceu o Novo Horizonte por placar de 3-0. E o Casa Verde empatou com a Aliança em 1-1. E o grupo B, o Real Sapé, 2, Renovação 0. E o Mamonas venceu a equipe do IFA pelo placar de 1-0. E o Mila venceu a equipe do União pelo placar de 3-1. Então tá aí o panorama. Na quinta-feira o Zé Luiz vai dar todo o panorama que vai acontecer aí no final de semana no futebol em Barbacena. Daqui a pouquinho eu volto, né, com Renato Augusto para dar aí o panorama do futebol brasileiro. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDesk tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão esporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDesk, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDesk, sua solução em telecomunicações. Voltando ao segundo bloco, e agora eu quero saber do Renato Augusto o que aconteceu neste final de semana nos principais campeonatos regionais brasileiros. Um abraço, Renato. Um abraço, Beto, um abraço, amigo da Rede Real. Campeonatos estaduais a todo vapor, começando pelo Campeonato Paulista, o jogo Palmeiras e Corinthians ontem, o jogo da amizade, o Tite já foi embora, o Mano Menezes abraçado com o Gilson Kleina, treinador do Palmeiras, mostrando que as torcidas têm que viver em paz, não pode ter discussão, muita festa antes do jogo, mas aí começou a partida, o jogo foi um jogo meio chatinho, né? O Corinthians e Palmeiras ficaram no 1-1, o Corinthians jogou melhor, mas vacilou deixando o Palmeiras empatar, e segue aí lá embaixo, o Palmeiras, né, conseguiu arrancar esse empate, manteve a sua invencibilidade no Campeonato Paulista na temporada 2014 e deixou o Corinthians em crise ainda. O Corinthians está lá embaixo na crise, ainda não conseguiu sair dessa crise não. Realmente está complicada a situação do Corinthians, mas fora de campo parece que houve brigas, torcedores brigando, enfim. Futebol é paz, futebol é alegria, nós temos que virar essa página aqui no Brasil, né? Chegando no São Paulo, que ficou no 0-0 contra a Portuguesa. O São Paulo também está tentando aí a reação, tentando mostrar um bom futebol em 2014, desde o ano passado está devendo. Na sexta-feira, finalmente foi assinado o contrato do Alexandre Pato com o São Paulo, né? Pato, Ganso. Outro dia um amigo meu falou assim: Renato, você falou que tem Pato e Ganso, só falta o frango do Rogério Ceni, né? Esperamos que não tenha o frango do Rogério Ceni. Mas o Pato assinou e no Campeonato Paulista ficou em mais um 0-0 a equipe do São Paulo. E o Santos, hein, rapaz? Foi jogar contra a Penapolense ontem. O Santos também estava numa fase boa, perdeu e perdeu feio. Vou até olhar direito aqui, ó. 4-1 para a Penapolense. O Santos não pôde reagir, não conseguiu reagir. E teve essa derrota aí. Que derrota, hein? Porque perder para a Penapolense por 4-1 é brincadeira, hein? Reage aí, Santos. Chegando no Campeonato Carioca, que Flamengo e Vasco... Ontem foi cheio de clássico, né? Flamengo e Vasco jogando no Maracanã. O primeiro Flamengo e Vasco depois da reabertura do novo Maracanã. Quem se deu bem foi o Flamengo. Venceu por 2-1 a equipe do Vasco num jogo marcado por polêmicas, porque a arbitragem foi meio tendenciosa, vamos dizer assim, para não falar outras palavras, a favor do Flamengo. O Flamengo não quis nem saber, né? Clássico recheado de polêmicas, foi lá e venceu por 2-1. Do lado do Vasco, a torcida, os treinadores, o presidente, falou assim: só o árbitro não viu. Você deve ter acompanhado aí a rodada, porque foram 2 gols polêmicos. O gol do Flamengo, que foi validado, a bola entrou 22 centímetros para dentro do gol, na defesa do goleiro do Vasco. Já no gol que o Vasco deveria ter feito, que o juiz invalidou, a bola entrou mais de 30 centímetros e o juiz falou que não viu. Tinha um bandeirinha lá que estava de olho, estava na linha do gol. Tendencioso. Realmente está sendo complicado para o Flamengo e Vasco, mas o empate deu a vitória ao Flamengo. O Fluminense jogou no sábado e venceu o Boa Vista por 4-1. Destaque para o Walter, que entrou aos 30 minutos do segundo tempo e fez mais 2 gols. Realmente esse cara é iluminado, merece todos os aplausos para o seu futebol e fez mais 2 gols. E o Renato Gaúcho rasgou elogios para o Walter no final do jogo. Realmente
Jogando uma bola legal, Walter. E o Botafogo, fogo vivo. O Botafogo venceu por 2-1 o Duque de Caxias e luta aí por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, já que o Botafogo privilegiou a Libertadores e deu umas derrapadas no Campeonato Carioca. Mas o Botafogo segue vivo, venceu por 2-1 e está tentando aí conseguir essa vaguinha no quadrangular final. Chegando em Minas Gerais, bem, Juninho e Bruno daqui a pouco vão discutir bastante esse jogo aí. O primeiro clássico da bancada Desembola, né? Mas que clássico horroroso. Ficou no 0-0. Um jogo realmente fraco. Teve algumas boas jogadas dos dois lados, 2 gols anulados, um para cada lado por impedimento, mas realmente o jogo não foi aquele jogo que as torcidas esperam. O Independência com torcida única, apenas a torcida do Galo. Vale o registro do apoio, aliás, não só no Independência, em todo o Brasil ontem, o apoio ao Tinga, né? Show racismo, não, diga não ao racismo. Ontem lá no Atlético, os torcedores do Atlético fechados com o Tinga, mensagens de incentivo, muito bacana. Uma das faixas do Independência que chamou a atenção é que no Atlético, preto e branco sempre andaram juntos. Realmente tem que... isso faz parte do passado, não ao racismo. Realmente foi lamentável o que aconteceu. E as torcidas no Vasco e Flamengo teve... manifestação de apoio, no Clássico no Paulista, enfim, o Brasil inteiro apoiando. Mas voltando ao futebol, o futebol não foi nada bom, foi 0-0 e o Paulo Autuori disse que viu melhoras no seu futebol, mesmo com a torcida vaiana, a torcida xingando o Paulo Autuori, mas ele disse que vê melhoras. O Paulo Autuori ainda tem que conquistar a torcida, porque ainda não conquistou, realmente a torcida não queria o Paulo Autuori. Ele teve uma chance ontem, porque você vence um clássico, você conquista a torcida fácil, mas realmente ficou no 0-0 e o futebol, não digo que o futebol perdeu, mas poderia ter apresentado aí um futebol mais emocionante. Na classificação do Campeonato Mineiro, surpreendentemente, após aí 5 rodadas, quem está na primeira colocação é o Boa Esporte. Em 4 jogos, venceu os 4, tá com 12 pontos. O Cruzeiro é o segundo, com 11 pontos, a Caldense está com 9 e o Tombense com 9. O Atlético, gente, está na 9ª posição com apenas 5 pontos. Está precisando de reagir o Galo, hein? Porque os 2 últimos, né, os que estão na zona da degola, que é o Nacional e o Vila Nova, estão com 3. Então, Atlético, vamos reagir aí. Antes de finalizar, deixando aqui alguns abraços para a Maria Valentina, pequena torcedora do Atlético, vai fazer um aninho agora em março. Abraço para você, Maria Valentina, para seus pais, na verdade, né? Para o Rafael, para a Karen, mas para você. Para a Nice, torcedora do Cruzeiro, tá sempre ligado na gente aqui, torcedor do Cruzeiro. Nice, um grande abraço para você. E para o Gilberto, que deve estar feliz da vida com a vitória do seu Flamengo. É o que temos por hoje. Para você, amigo da Rede Real, um grande abraço e até o próximo programa. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Voltamos a apresentar 10 em bola. E agora a nossa bancada 10 em bola. Mas antes de eu chamar o Juninho, chamar o Bruno, vou falar do Campeonato Mineiro. Ontem a rodada começando no sábado. O Caldense venceu o Tupi 3-0. E o Boa venceu o Nacional 1-0. E com isso o Boa assumiu a liderança do campeonato. O Vila Nova perdeu para o Tombense em casa pelo placar de 3-1. E o Minas Boa venceu o América pelo placar de 2-1. O Guarani perdeu pelo ORT 1-0 e o Clássico ficou 0-0 Atlético e Cruzeiro. E com isso, os 4 primeiros o Boa com 12 pontos, o Cruzeiro está em segundo com 11 pontos, o Caldense é o terceiro com 9 pontos e o Tombense é o quarto com 9 pontos. Então está aí o panorama do Campeonato Mineiro. Mas antes de eu chamar a bancada, eu quero também chamar a atenção o Campeonato Carioca, né? Ontem tivemos aí um clássico polêmico, né? O Flamengo venceu 2-1, o Vasco fez um gol, deu a bola entrou 33 centímetros. E o detalhe, o quarto estava assim pertinho e não conseguiu enxergar.
Então daqui a pouquinho nós vamos falar também. Será que não enxergou mesmo? Viu, mas não quis enxergar, né? Só foi lá para ganhar dinheiro. E, né, então deu uma polêmica, daqui a pouquinho nós vamos falar. Mas antes, chamar o Juninho. Um abraço, Juninho. Um abraço, Beto. Satisfeito, 0-0? Tem alguma coisa a reclamar? Ué, satisfeito a gente não fica com empate, não. O empate não é bom resultado, como dizia o Zagallo, né? O Zagallo que gostava, o empate é um bom resultado, não é não. O empate é um péssimo resultado, mas assim, pelas circunstâncias dos dois times no campeonato, não adianta falar que um está melhor que o outro. Os dois são horrorosos. Então, pelas circunstâncias dos dois times, foi o resultado justo. Um abraço, Bruno. Um abraço, uma boa noite, um abraço, Juninho. Um abraço. Realmente o 0-0, mais no clássico, nunca é um resultado ideal, né? Agora, teve algumas coisas interessantes no clássico, né? O Marcelo mesmo falou que desde o retorno do Independência, foi o melhor jogo do Cruzeiro dentro da Independência, e acho que uma boa coisa que eu vi no jogo ontem foi a atuação do Rodrigo Souza, né? Muito bom jogador, que viu? eliminou realmente a participação do Ronaldinho no jogo, né? E o Ronaldinho, inclusive, com outra atuação ridícula, inclusive com cotovelada, que é uma coisa horrorosa. O Ronaldinho tem que se tornar... Ele merecia levar o cartão, né? À medida que ele tem perdido futebol, ele tem aumentado a violência. Você vê no último jogo, no terceiro lugar na Copa, no Mundial, o sujeito quase destrói o jogador do time chinês. E agora, ontem, cotovelada e tal. Então, quer dizer, diminui a qualidade de futebol e aumenta a violência. Não é por aí. E queremos também, assim, destacar que foi uma coisa bastante interessante, realmente. Acho que as torcidas do Brasil inteiro demonstraram seu apoio ao que aconteceu na semana passada com o nosso jogador, o Tinga. A própria torcida do Atlético, parabéns pelas demonstrações. Foi, vocês fizeram uma boa demonstração, né? O que foi feio, por exemplo, aquela prisão de diversos torcedores do Atlético, né? Porque indo procurar bares onde tinham jogadores cruzeirenses. E torcedores cruzeirenses com barra de ferro, não sei o quê, para brigar e machucar torcedores, isso é o ponto péssimo realmente do futebol hoje. E os torcedores do Atlético, então, foram presos ontem com isso. Mas a torcida realmente no campo demonstrou bem, demonstrou com aquelas faixas contra o racismo. Isso foi o ponto forte. A própria torcida do Vasco, nós falamos da boa história do Vasco em relação a isso, Internacional, diversas torcidas pelo país afora. Foi um ponto positivo, né? E junto com o nosso trabalho aqui, a nossa campanha, aqui, né? Que foi muito boa, a campanha que nós conversamos aqui, com um grande trabalho artístico aí, né, do nosso material, do nosso amigo Eric. Então tivemos isso começamos a fazer uma bela campanha que espalhou aí afora pela internet e foi um ponto realmente positivo que nós vimos nesse final de semana. Ô Juninho, e a estreia do zagueirão argentino? Foi muito bom, né, Beto? Você viu? Né? Bom jogador, né? O Dado também descobriu seu lugar no Atlético, né, Beto? Você viu que ele jogou um bolão ontem. Na lateral entendeu? Esquerda, e é um jogador muito técnico, né? E outra coisa que eu tenho que falar sobre o clássico de ontem também, o São Vitor, para variar. Você viu que defesa esplêndida, mão de pedra. Enquanto do lado de lá tem mão de alface, o nosso lado tem uma mão de pedra. Você viu que bateu, ele carrega mesmo nas costas o time do Galo. E outra coisa... Essa questão do Ronaldinho aí que vocês estão falando de violência, no Campeonato Mundial, lá do jogador da China, eu concordo que o Ronaldinho não teria que ter feito aquela agressão. Mas você viu também que foi uma chave de perna que ele deu no Ronaldinho, podendo quebrar a perna do Ronaldinho. Isso aí eu acho que no futebol não existe. Essa notícia que o Bruno falou aí, triste aí, dos torcedores que foram presos, tentando, né, caçar confusão, que estavam com os materiais dentro do carro, não chegou a ter... um boletim de briga mesmo, né? Foi preso pelo que foi achado dentro dos carros. Concordo que isso aí é uma parte ruim, mas os torcedores que foram em campo deram um exemplo. Inclusive a favor do Tinga, né? Que foi as faixas, né? E deram um exemplo em campo. Que você vê que não teve uma briga, uma confusão, uma polêmica dentro do estádio. A outra notícia triste para nós atleticanos é a baixa do Hever, né? Que vai passar por uma cirurgia. Inclusive, deu uma entrevista o médico do Atlético hoje, Acabou a Copa? Não, a previsão é de 2 meses. Dois a três meses. Acabou a Copa pro Hever? Não, acho que não. Acabou e com isso pode ter chance pro Dedé, né?
Realmente com esse prazo, recuperação, etc., é impossível, né? Eu acho 2 a 3 meses, que você vê assim, vai ficar muito em cima da Copa. O já não gosta, então não acontece. Correr o risco. Agora, em questão do goleiro ali, eu acho que não tem mais dúvida não, se for contratar um goleiro, hein, Beto? Que o Vitor tá numa fase extraordinária. É fantástico mesmo. Você viu que ele fez a defesa no rebote, né? A bola foi chutada, ele defendeu, jogou para a corda. E você viu que bateu no peito e falou, pode vir que aqui tem mais. O Bruno falou em torcida, ontem também foi uma coisa lamentável. Antes do jogo lá em São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, a polícia fez um arrastão no redor do Pacaembu e foram presos lá torcedores com pau com prego na ponta. É uma coisa absurda. É verdadeiro absurdo. E brigas em diversos estados pelo país, isso tem que acabar. Mas muita coisa. Nós vamos sediar a Copa do Mundo esse ano. Gente, eles não podem deixar uma coisa esquecida. Futebol é arte, gente. No futebol não é uma praça de guerra. Se você que gosta de brigar aí, ir para estádio para brigar, caçar confusão, essas coisas, gente, vamos pro ringue. Vai lá lutar MMA, UFC, taekwondo, judô, etc e tal, que são muitas esportes, né, vamos dizer assim, que é a favor disso, né, que é briga, mas é uma briga legalizada. Não vamos parar com essa bobeira, gente. É um pai de família que está lá, é uma família, às vezes, que está lá, é crianças que estão lá, às vezes, assistindo uma palhaçada dessa. Eu acho que ninguém precisa disso. Eu acho que hoje em dia o futebol é uma questão de prazer de assistir, é uma questão de espetáculo em campo, é uma questão de você saber levar a vida, levar uma família para o estádio, levar seu filho que você quer deixar às vezes para torcer para o seu time, fazer uma coisa dessa. Aí você leva o seu filho no estádio, onde tem uma pancadaria danada, na hora que seu filho vê aquilo, ele vai querer torcer para aquele time? Nunca na vida. Mas o problema é a impunidade também, né? Exatamente. Ontem um dos que foram presos lá em São Paulo era exatamente um que participou da morte daquele menino de 18, 19 anos, há 2 anos atrás. Então isso é um absurdo. Tá solto, você vê o outro do Corinthians também, foi aquele do Corinthians no Mundial lá, né? Exato, que matou lá na Bolívia lá, que estão aí soltos e fazendo baderna e continuam soltos, continuam praticando baderna, né? Impunidade completa, que é de a justiça nesse país. É o grande problema. Nós temos que acabar com isso. E a outra coisa triste do clássico também, né, Beto? Que foi falando aí do cartão vermelho pro Cruzeiro aí, ó. Que foi uma falta no Fernandinho, né? O último homem. O último homem. Uma falta no último homem, como nós sabemos um pouquinho da regra, é vermelho, né? Que é o chance claro de gol, né? Se não faz a falta no Fernandinho, eu acho que ele entrava com bola e tudo. Com bola e tudo. Na verdade, eu acho que se o Fernandinho não pulasse no chão, ele poderia até entrar com a bola e tudo. Pois é, Bruno. Pulou que tomou cartão amarelo, que eu não entendi isso. Um absurdo, inclusive, o cartão amarelo. O Fernandinho, no replay, se é só olhar hoje, não foi nem tocado, não chegou nem a ser tocado. Ou seja, essa mania do povo se julgar, querendo cavar uma... E, na realidade, aquela bandeirinha ali, ela tinha que ter visto isso, porque ela viu, inclusive, outros lances que não existiram, mas esse, por exemplo, ela tinha que ter visto... Qual que não existiu? O Fernandinho nem foi tocado, um verdadeiro vergonha é essa mania. Inclusive, eu acho que até o Fernandinho tem se apresentado bem, não é ainda o substituto à altura do Bernard, não é, porque realmente, apesar do Bernard, parece que lá fora não está fazendo grandes coisas, mas realmente o Atlético não achou a altura do Bernard, não conseguiu encontrar, mas o Fernandinho ainda atuou muito bem, apareceu bem, mas aquela jogada realmente, é só ver o replay, o Fernandinho não é nem tocado. Ô Bruno, e aí deram aquela falta para quê? Para ajudar que a única jogada hoje do Ronaldinho, a única jogada, ele às vezes faz algumas firulas, como pôs o pé na bola, não sei o quê, e depois não dá o passe e erra o passe, mas a única coisa que realmente o Ronaldinho faz bem hoje é bater falta. Então foi uma ajuda do juiz ontem e realmente que acabou não funcionando porque ele errou a falta também. Ô Bruno, pergunta aí, qual que é o outro erro da arbitragem que você falou aí, que a bandeirinha? Bandeirinha, criando situações que não existiram. O que é que não existiu? Situações que não você não quis falar que o gol do Cruzeiro anulado não foi gol, né? Pelo amor de Deus, olha lá, gente. Foi dois anulados. E foi errado? Estranho que eu acho que não foi. Há dúvidas. Há dúvidas? Não, sem dúvida. Ali é sem dúvidas. É sem dúvidas. Pelo amor de Deus, todo mundo viu que eles estavam na frente. Você acha que o juiz prejudicou o Cruzeiro, Bruno? Na verdade, eu acho que nós temos que escolher melhor o juiz. O Atlético, no final do jogo, foi até engraçado, porque eles foram reclamar com o juiz, sendo que foram muito mais beneficiados no jogo do que o Cruzeiro, se for pensar bem. Né? Mas o juiz é ruim, não adianta, e talvez tenha sido ruim mesmo para os dois lados, mas mais para o Cruzeiro. Né? A sorte
é que aquela bola, aquela falta não entrou, porque não foi falta. Né? Verdadeira vergonha. E mais uma vez, destaque do São Vitor, né? Destaque do São Vitor, lógico. O Vitor, igual eu falei, é um paredão lá debaixo das traves do Atleticanas, né? É um bom goleiro, mas não consegue o peso da camisa da seleção, não consegue. Esse aí é igual o Fábio, né? Nunca vai conseguir, porque lá agora, esquece. sem dúvida nenhuma, hoje nós temos... Nós temos os 2 melhores, eu falei sobre isso. Dois melhores goleiros do Brasil. Isso não tem dúvida. Eu acho que isso. Eu até hoje não entendi qual a opção do técnico, do Filipão, de levar o Júlio César. Até hoje o não consegui titular entender. absoluto. Né? Eu acho que os dois caberiam muito bem, tanto estar na seleção, tanto o Vitor como o Fábio. E, sem dúvida, eu acho que o futebol mineiro está vendo agora as últimas estatísticas que saíram sobre o futebol mineiro do ano passado, que saíram agora e tal. O futebol mineiro foi o que levou mais público, né, no ano passado. Cresceu mais, né? Mais público, sendo que o Cruzeiro foi no Mineiro, né, dentro dos estaduais todos, o Cruzeiro foi o que conseguiu o maior público, quase 25 mil torcedores de média, né? Pra você ter ideia, o Vasco está lá em 9º lugar com 7 mil torcedores. Tá. Então, quer dizer, inclusive renda, foi a maior renda dos estaduais, foi a renda média. Inclusive o Paulista, que sempre foi, né, o forte, né? Está sem motivação, né? Exatamente. Com a participação dos times. Então o Corinthians foi o segundo colocado, mas você vê a situação, o Atlético foi o 4º colocado ano passado, atrás do Santa Cruz. Então, quer dizer, os times mineiros realmente, o Campeonato Mineiro tem se destacou, né? E não adianta falar, é porque o Cruzeiro foi campeão brasileiro, não, porque o Mineiro foi antes do brasileiro. E nós colocamos uma média lá de 25 mil torcedores por jogo. O Atlético foi 18, eu acho. 18 mil. Porque é a independência, né? É. Exatamente. Se ele jogasse no campo do Cruzeiro, talvez ele poderia aumentar. Campo do Cruzeiro não, Mineirão que você quis dizer, né, Beto? Toca 3, Campo do Cruzeiro. Falou entendi, não, Mineirão não é do Cruzeiro. Falou exatamente. Mas por que o Atlético não gosta de jogar lá? O Atlético gosta de jogar num campo igual Ontem a Bomboneira, vocês colocaram Beto. quantas pessoas lá, quantos torcedores? Não 18 sei. mil torcedores. Eu achei fraco. 18 fraco, fraco. Tinha clarão nas arquibancadas. Não, realmente, se fosse no Mineirão, nós teríamos colocado num clássico de 60 mil pessoas. Agora, que eu achei... Vocês colocaram 18 que eu achei interessante, interessante não, preocupação dos treinadores foi marcar, né? Ontem o jogo foi uma marcação, né? Todos os dois times, né? Exatamente. Quer dizer, você vê que o Ronaldinho não andou em campo, teve na cola. Né? Teve um jogador na cola, né? Botaram um do Cruzeiro para marcar exclusivamente o Ronaldinho, né, Beto? Né? E ele não andou em campo, só teve oportunidade, né, em cobrança de falta e na intermediária que ele se escava. Com certeza, Beto. Ontem o Ronaldinho foi bem marcado, né? Ele ficou mais apagado em campo, sim. Isso aí vamos dizer, mas em compensação, é igual eu comentei no começo aí, o Dátilo e o Fernandinho, em compensação, jogaram mais soltos, né? Sem dúvida. O Tardelli ali também teve uma marcação muito boa em cima do Tardelli, mas o Dátilo e o Fernandinho tiveram mais soltos. Isso aí é um Alguns cronistas esportivos, Bruno, têm analisado, têm falado que o Cruzeiro não começou com o futebol que ele terminou ano passado. Não, realmente não começou. Nós podemos ver o próprio Everton Ribeiro ontem também não se apresentou bem. Apagado, né? Então, né? Bem apagado. Não se apresentou, mas apesar dos pesados, o Cruzeiro está fazendo o dever de casa. Está aí bem no Mineiro. Inclusive o Marcelo ontem inventou, né? Tirou o Egídio e colocou o Mike. E depois lá nas entrevistas foi taticamente. O Mike é um grande jogador. Agora eu acho que o outro que ainda não apareceu e que realmente ainda pode vir a aparecer é o Marcelo Moreno, que ainda também não apareceu. Então o Cruzeiro ainda tem que aparecer. Está bem apagado o Marcelo Moreno, né? Exatamente. Agora, não vamos esquecer, gente, olha a camisa do Cruzeiro aí. 10embola@gmail.com. Vamos lá para sorteio dessa camisa do Cruzeiro. Tá chegando a data. 10embola@gmail.com. Coloca lá Cruzeiro, o nome, endereço, telefone, que nós vamos entrar em contato com o ganhador da camisa. Cruzeiro não, gente. Bota Galo, hein? Senão vai ganhar aquela camisa esquisita do lado de lá, ó. Aquela coisa feia do lado de lá. Outra coisa que a gente tem que lembrar... Agora é a hora do abraço. Um abraço. Abraço seu, Juninho. Hoje tem um abraço aí, ó. Quero mandar um abraço pro Diego, o Zinzinho lá, o famoso Birubiru, filho do Roberto Barra lá, ó. Ele e o Paniquete, o outro filho dele também, ó. Felipe. Paniquete, ele sabe por quê. Abração pra vocês. O meu abraço para Magda Campos, né, que é mãe, nossa secretária de Educação, Desporto e Emiliano,
também aí sempre, aqui, cruzeirense, hein? Cruzeirense, sempre ligado, assistindo. E a Elias? Meu abraço é para minha cunhada Janaína Germano, cruzeirense também, que finge que é torcedor do Tupi, e para o marido dela, o Renan, que é torcedor do Flamengo, que deve estar morrendo de vergonha hoje, o Renan, pelo que foi feito ontem naquele clássico do Flamengo do Vasco. E tem uma pergunta para o Juninho, o que você fez com a camisa do Tupi que você ganhou? Aquela lá? Que o Luiz trouxe pra você aqui. Ele vestiu no fim de semana. Eu acho que já virou pano de chão, hein? Deu azar pro Tupi, hein? Você vestiu a camisa, deu azar pro Tupi. Você viu que beleza? A única coisa que eu quero que o Tupi faça, sabe o quê? Pegue fogo, meu filho. Gosto de Tupi, não. Meu nome é Galo. Galo da capital. Eu não gosto do Galo praiano, não. Meio de semana tem Campeonato Mineiro. É o Cruzeiro com o Guarani, agora o Cruzeiro no fim de semana, que vai ser um bom jogo, que é o Cruzeiro e o Boa, né? Então o Boa tá com 100%, hein? 100% no campeonato. Vai ser um bom jogo. Parabéns e aí que vai definir o primeiro colocado mesmo, vai ser nesse final de semana. Sem dúvida. O Atlético joga também no meio de semana. Joga no meio de semana. Tá bem, tem nono, né? Ele gosta, eu falei que ele gosta de ter o terceiro, eu não quebrei o galho, 3 vezes 3, quebrei o galho aqui, falei quinto, não, mas é nono. É nono, o Atlético tá em nono. 5 pontos. O Cruzeiro tá achando que tá bem, porque tá no Mineiro, né, gente? Na Libertadores, o Cruzeiro ainda tá em 0. Eu acho que em último que ele tá, né? Ele perdeu o jogo, eu acho que é o último que ele tá. Eu tenho que lembrar lá, tem que olhar a chave. Foi bom você lembrar. Tem que lembrar o jogo, o contexto do jogo. Eles falaram, né? O Real Galinácio. Todo mundo, a FIFA falou, mas a Conmebol ainda não se manifestou. Abriu, né? Abriu, mas não se manifestou ainda. Fez uma abertura assim de casa lá sobre o jogo e tal, mas o próprio árbitro não colocou nada na súmula, verdadeira vergonha. É o que eu falo, esses árbitros sul-americanos vergonhosos, arbitragem vergonhosa. E nada na súmula. A Conmebol abriu os procedimentos, mas a Conmebol, a gente não sabe, quer dizer, a gente sabe o que é capaz. A Conmebol não funciona, né? Roberto, agora uma coisa que eu acho que tinha que fazer é o seguinte: concordo de ter uma punição para o time. Qual a punição que deveria ser tomada? A punição é jogar com portões fechados, não deixar. É a única viável. Agora, perdeu o time, não tem culpa da torcida que tem. Perder, ponto, o time, e eliminar o time da competição, eu acho que isso não é justo. Que o time jogou uma bola legal no campo, ganhou do Cruzeiro, que até então era o favorito do jogo, né? Não é porque é o Cruzeiro, poderia ter ganhado do Atlético, poderia ter ganhado do Botafogo, do Atlético. Só que o time jogou bem. Então a gente não pode punir um time por causa dos torcedores. Juninho, mas não adianta. Na Inglaterra, a única solução para acabar com a violência, para acabar com a confusão que existia lá, a única solução foi punir os times. Eu sei. A Inglaterra chegou a ficar proibida de participar os times ingleses de campeonatos internacionais. É por causa da torcida, não era por causa do time, não. Infelizmente, a torcida tem que, graças aos problemas da torcida, os times têm que ser punidos também. É a única forma que já demonstrou no mundo que deu certo. Pois é, mas essa primeira punição do time aí, eu acho que teria que ser essa dos portões fechados. Que queira sim ou não, mas tem casos que não podem ser aceitados, não podem ser aceitos de forma nenhuma. Um desses casos é exatamente o caso de racismo, que não pode ser aceito, que tem que ter punição exemplar. Agora, pode ser até que seja mais branda a punição, porque a Conmebol não se espera grande coisa da Conmebol. Agora, ontem realmente o que teria que ser punido, já deixou claro que não vai ser, porque no campeonato carioca, né? Foi uma verdadeira vergonha. Não sei para que tem a quantidade de árbitros. O gol do Vasco... a finalidade do quarto árbitro... É só ver esses detalhes, né? Não, quarto árbitro não, de linha. De linha, né? É justamente para ver se a bola... E é muito mais claro o gol. O cara estava perto. O gol do Vasco é muito mais claro que o do Flamengo. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a gente não entende o que... Para variar o apito amigo, né? E não adianta. Hoje em dia, não adianta, mas hoje em dia a questão da tecnologia... A tecnologia tem que realmente ser usada no futebol. Nós não estamos mais no passado e fica essa coisa do passado, de que não pode ser usada a tecnologia. Não adianta. Antigamente o Pelé era um exímio cavador de pênalti, né? Só que antigamente não adiantava, porque a câmera não tinha condição, tinha uma câmera, ninguém tinha condição nem de ver se tinha acontecido ou não. Hoje não, hoje igual o Fernandinho, ontem ficou claro que o Fernandinho se julgou. Claro. Então, quer dizer, está lá 200 mil câmeras por todo o estádio. Então não pode, é um absurdo. E ontem o próprio resultado tinha que ser, o gol tinha que ser validado a partir da visão das câmeras e das informações fora de campo. Correto. Juninho, um abraço, né? Um abraço e uma boa noite, pessoal da Rede Real, Beto e Bruno.
Bruno. Um abraço, Juninho. Vamos torcer que no meio da semana vocês consigam dar uma deslanchada aí no Mineiro, porque nem no Mineiro vocês estão conseguindo deslanchar. Preocupa não, o Mineiro vai ser de vocês esse ano, é Libertadores. Não, nós não valeu. estamos preocupados com o Mineiro, não. Bom, Mineiro é treino. Então tá aí, um abraço, Juninho, um abraço, Bruno, e para você, na quinta-feira, de novo, aqui nesse mesmo horário, na TV Estrada Real, com 10 em bola.